Todas as pessoas que passam pelas nossas vidas deixam as suas marcas. Quando elas se vão, nos deixam um grande aprendizado. Se anjos existem, eu não sei. Mas sei que existem seres que entram em nossas vidas e nos mostram que temos muitos caminhos a seguir. Minha avó, Nina Abreu, foi uma dessas pessoas. Ela nasceu em Abaetetuba, Pará, no dia 11 de setembro de 1935. Casou-se em 1963 e do casamento nasceram Rita, Miriam, em memória, e Rafael. Nina Abreu tinha um coração imenso, que acolheu mais 5 filhos. Fátima, em memória, Carlos, Nazareno, Lisete e Luiz. À noite, sua casinha de 2 cômodos parecia um barquinho engravidado de redes. Ela foi diferente, ela foi uma mulher diferente, uma mulher que esteve à frente do seu tempo. Eu lembro que a mamãe ela foi a primeira senhora a andar de bicicleta, que andava de bicicleta na cidade. Ela foi a primeira senhora a usar calça jeans. As senhoras não usavam calça jeans, ela usou. E a partir dela outras mulheres começaram a usar também, não é? Quando a separação veio, ela não se acomodou. Era para vender mingau, ela foi vender mingau para sustentar a gente. E ela não tinha vergonha de empurrar aquele carro de mingau. Ela não tinha vergonha de ir lá para o mercado e ela não teve vergonha de chegar numa loja e pedir para vender as panelas fiadas para ela. E ela tinha uma dívida de gratidão com o seu Ayrton, porque foi o seu Ayrton que vendeu as panelas. Ela tinha uma dívida de gratidão com o seu Ciso, da família Ferreira, porque ele foi a pessoa que vendeu fiado o material para ela fazer o primeiro mingau, e passou durante toda a vida dela vendendo mingau, e que ele tinha o comércio lá, era dele que ela comprava, porque também ela estabelecia essas relações de gratidão com as pessoas. A minha mãe sempre foi gostar de festa, assim, eventos. Então, num aniversário meu, não sei de precisar qual idade, ela disse: vou fazer o aniversário do Rafael. Aí preparou mina de licor, que nessa época não tinha cerveja, mina de licor para os adultos. Foi na beira, trouxe 3 paneiros de Mapará. E assou para os convidados tudinho. Aniversário regado a Mapará assado. Então, a gente como criança ficava brincando, às vezes se descuidava, a gente ia pegar um pouco daquele licor. Então era isso, cara, sempre, e fora as festas que ela fez fora daqui. Ela jogava bola comigo, ela fazia as brincadeiras todas de pai. Acabou que meu pai é ausente, né? Então acabou que ela, meio que quando necessitava, ela assumia um pouquinho dessa responsabilidade. Outra memória que eu tenho muito forte da avó, ela podia fazer, dia 23 era a data, podia cair o dia da semana, era o forrozão dela. Dia 24 era o momento dela com a gente. Ali das 6 horas da tarde, ela chegava, chamava algum de nós e falava assim: vai, dava um trocado, a gente ia comprar o nosso estalinho, o nosso foguetinho, nossos fogos ali. E aí a gente trazia para todos os netos, a gente se reunia, ela sentava ali na frente e ficava vendo a gente brincar. Ela conseguiu mudar muitas vidas, assim. A vovó foi, assim, de cara, ela foi, além da questão do Biriti, ela foi uma mulher. Em 1960, que o marido deixou e que ela empreendeu e conseguiu sustentar a família, né? Então acho que um dos principais pontos é a fortaleza que ela criou, que ela teceu ali quando ela se viu em dificuldade. Um dos principais motivos para que ela tenha conseguido se tornar essa referência que ela na área de cultura, na parte de artesanato, foi a resiliência dela quando ela enfrentou as dificuldades. Com ela eu aprendi várias coisas. Eu gostava de quando ela contava as histórias delas, que ela já tinha vivenciado. A gente ela sentava em roda e ela contava um pouquinho da história dela. Ela contava histórias assim que faziam eu ir além da imaginação. Ela trouxe uma importância do que é a cultura para Abaetetuba. Então, eu como neta,
Às vezes eu ainda sinto bastante. Às vezes eu me pego pensando, se ela ainda estivesse viva, como seria, como estaria? A arte ela é a identidade de um povo, então eu vejo que ela trouxe muito isso, né? A identidade para a família, né? No meio da arte, né? Tanto como na parte cultural, na parte também artística, dentro do Brinquedo de Miriti, né? De contribuir, eu vejo que ela gerou impacto diante do Brinquedo de Miriti. Então isso aí foi muito positivo, porque a família ela se tornou conhecida como a família da Nina Abreu. Então onde a gente fala que a gente é neto, filho ou parente próximo, ele já conhece. Ela conseguia facilmente agregar a família. Um dos momentos muito marcantes que eu tive com ela foi do Natal, né? Que ela falava assim, o Natal é muito repetitivo, bora fazer um Natal diferente. E aí a gente numa roda de conversa com os netos, aí ela ia puxando ideias, e aí ela foi montando a encenação, né, tudinho, e a gente apresentou no final de ano. Aí quando chegou nos momentos lá, na hora, gerou uma certa confusão, então fugiu daquilo que a gente já tinha ensaiado, e aí veio o improviso, e o improviso foi muito melhor daquilo que a gente pensava, e daí ela começou a puxar umas cantigas, né, e contava algumas histórias das cantigas e ia puxando as cantigas que ela mesmo escrevia essas cantigas. E aí foi um dos natais mais marcantes, assim, se eu não me engano, foi um dos últimos natais que a gente teve ela presente. E esse foi bem marcante para mim, assim, que eu guardo sempre no meu coração, assim. Conheci Nina Abreu nas aulas de estudos sociais naquela época, hoje é história, né? Mas naquela época estudos sociais. Eu conheci Nina Abreu por ser a rainha do folclore abaetetubense. Naquele momento eu acho que eu tinha 8 ou talvez 9 anos, nem se passava pela minha cabeça que de repente ela seria minha sogra. Quando a gente estuda sobre alguma pessoa, é uma coisa muito abstrata, né? E quando essa relação se materializa com um sentimento ainda maior pelo fato de entrar na família, e isso se materializa de uma forma muito mais significativa. Poxa, eu conheci Nina Abreu, além nas aulas que estávamos na escola, e agora na vida real, né, fazendo parte da minha vida, pela relação com a minha esposa, filha dela, vó dos meus filhos. Poxa, isso é muito fantástico. A Nina Abreu era uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, uma referência para a gente, né? Da família, uma referência. Uma coisa muito particular nossa era que ela gostava muito de biribá, é uma fruta regional. Então, portanto, todas as vezes ela sempre dizia para mim, quando eu ia para o estado, porque eu vou muito para a zona rural, quando você vê, traz para mim. E geralmente encontrava, toda vez que encontrava isso na zona rural, eu trazia para ela. Ela já virou a marca da nossa relação. Mulher, preta, linda, mãe biológica, mãe cultural, mãe da história de um povo, mãe até dos santos. Em sua trajetória, Nina Abreu nunca negou sua origem. Durante 20 anos, reverenciou nossos ancestrais como mãe de santo, participando da religião de matriz africana. A tia Nina era iniciada no santo, era mãe de santo. Tá? Devido à idade, problemas de saúde, ela foi um pouco se afastando. Foi uma mulher que eu amei e respeitei muito como filha, como mãe, como vó. Deixou um espaço vazio na casa, mas um legado muito forte na religião. Tá? Por ser negra, por ser uma mulher humilde, uma mulher guerreira, ela conquistou corações aqui, conquistou espaço, tá? E a falta dela vai ser eterna aqui nessa casa. Quando dada a iniciação da tia Nina na religião de matriz africana, quando ela recebe a entidade, a baiana de Missanga, que é chefa dessa casa e dona da minha cabeça com caboclo. Isso marcou muito, pela simplicidade, pela força que ela tinha. Mesmo doente, ela estava ali, nos rituais dela, nos ajudando. A festa de Iemanjá, então, era tudo. Tá? Ela nunca deixou a sua fé na Igreja Católica, nunca deixou de assistir missa. E a Igreja Católica sabia que ela era do Candomblé. E enfrentou o preconceito, sim. Sim.
Naquele tempo, quem entrava em terreiro de candomblé, ou de macumba, como é comumente chamado, né? Era pessoas que não tinham pudor, não tinham o que fazer, prostitutas, homossexuais. E na realidade não é assim. Então sofreu muito preconceito. Tá? Tinha na minha vida e na vida da casa, na casa de Oxóssi, tá? Foi de muito êxito, de muita ajuda mesmo. Tá? Ela deixou um legado forte da religião, por ser uma pessoa conhecida e reconhecida popularmente da cultura, tá? Local, e se também adaptando com a cultura africana. Tá? Era negra, parece nós, tá? Uma mulher de guerra, uma mulher que nunca deixou de lutar para criar os filhos. O que mais me motivou na tia Nina foi ela viver a vida dos filhos dela. Criar pessoas como se fossem filhos dela. Tá? Vendendo mingau, levantava 4 da manhã para fazer seu mingau para vender na feira, para sustentar os seus filhos nas faculdades e também criando com filhos como fosse carnais, várias pessoas. E ajudava todo mundo. Tá? Todo o que precisava era a tia Nina que tinha que dar o jeito. E ela dava o jeito mesmo, principalmente quando as pessoas estavam enfermas. Tá? Ela se doava ali para ajudar financeiramente, doando remédio, alimentação. A tia Nina foi exemplo de mulher, exemplo de ser humano. Nunca se rebelou pelo sofrimento e nunca teve vergonha de ser negra e nem da religião de matriz africana. Vinha de Deus a obra humana, a necessidade urgente de recriar as coisas do mundo. Nina Abreu povoou os sonhos de infância das meninas com bonecas de pano. Com seu cunhado Antônio Rodrigues, aprendeu a arte de fazer brinquedos de Miriti. Quando viajava no universo do artesanato de Miriti, esquecia os problemas, esquecia as preocupações e despertava seu lado criativo. Em sua trajetória como artesã do Miriti, Nina Abreu imprimiu sua marca. A cada ano, ela apresentava novas criações. Suas obras mais famosas são O Ribeirinho e o Pato do Círio, na atualidade replicadas por outros artesãos. Depois do almoço, a tia Nina Abreu fazia aquelas bonecas de botijão de caixa. As bonecas de pano, Maria Pretinha, que ela chamava de Maria Pretinha. A tia Nina deixou um legado muito grande sobre o artesanato de Miriti, porque ela sabia valorizar o Miriti. Ela sabia fazer. Ela fazia, ela pintava. E tudo com a tia Nina ali era na base do amor, na alegria, no diálogo, no compartilhamento, tudo. Nina Abreu, sempre eu conheci ela sempre foi uma grande artesã, trabalhou muito, se dedicou também muito no Miriti. Ela foi, conseguiu diversas, cada ano que ela ia, ela mostrava sempre uma coisa diferente, ela sempre corria atrás de fazer coisas diferenciadas, e isso que levou ela a ser uma grande artesã, né? Tudo que ela participou lá em Belém, sempre eu estava lá junto com ela, sempre trabalhamos, sempre estava junto lá. E a gente se lembra sempre que foi a Nina mesmo que colocou o ribeirinho, aquela parte da mulher na canoa, o noivo, tudo aquilo que ela fazia. A Nina foi uma pessoa que deixou, aonde fala em cultura, aqui em Abaeté é falar na Nina, está falando na cultura. E quando ela entrou no Miriti, de vez mesmo, que ela não quis mais passar para outra coisa, ficou só no Miriti mesmo. Aí ela já não estava mais agregando, ela ficou mesmo só no Miriti. Se apaixonou demais pelo Miriti, que ela findou trabalhando com o Miriti. A Nina Abreu é considerada a rainha do folclore, né? Pelo seu envolvimento na cultura popular abaetetubense. Eu até fui premiado, né, há 2 anos atrás no concurso no Miriti Fest com essa peça, O Ribeirinho, que eu fiz como forma de tributo a Nina Abreu e também como uma rebeldia, porque ela foi escolhida como
o símbolo do primeiro festival do Meriti, né? E aqui, no decorrer do tempo, essa peça acabou sendo... mudaram o símbolo, a logomarca, a marca do Festival do Meriti, né? De todas as peças que a gente faz de artesanato, eu acho que a peça mais importante, assim, a mais bonita, a mais simbólica, assim, que nos representa mesmo é o ribeirinho, sabe? Imagino que os jovens ainda vão eternizar a obra de Nina Abreu, o nome dela, né? Aqueles que não conheceram a Nina Abreu, nós estamos sendo ela. As pessoas vão poder olhar, né? Como vocês que estão me vendo agora aqui falando, né? Saber que eu tive a honra, né? Agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade de conviver com a Nina Abreu, ouvir as histórias dela, né? Muitas histórias engraçadas, às vezes, né? Essa mulher me incentivou muito, viu? Se a gente gosta do que a gente faz, do artesanato, a gente tem que fazer como a Nina fez. A gente tem que compartilhar mais com mais pessoas, né? Para que isso se eternize, né? E aí eu fiz um ribeirinho, então, e fui submeter a ela, né? Para ver se estava aprovado ou não. Cheguei lá, rapaz, foi só elogio. Ela me parabenizou muito, porque eu consegui fazer algumas coisas que ela não fazia. E aí quando eu mostrei para ela, rapaz, ela gostou demais, sabe? Então ela disse que ela queria que eu fizesse o ribeirinho, mas fizesse cada vez melhor, né? Caprichasse mais. E então ela me falou uma frase que eu carrego comigo e hoje eu falo nas oficinas. Vou compartilhar com você o que eu faço. Eu quero que você veja como eu faço, mas eu quero que você faça mais bonita da qual eu estou te mostrando aqui, sabe? E aí, por que ela falou isso para mim? Ela disse, porque você é jovem e eu já não enxergo direito. Eu já não consigo lixar bem porque a minha vista não está boa. Então eu não enxergo muito bem, mas você enxerga, então você pode deixar a sua peça mais bonita que a minha. Nina Abreu desenvolveu seu potencial criativo através do seu conhecimento de uma herança cultural ímpar. Começou sua participação nos cordões de bois, pássaros e outros bichos, organizados por sua mãe, Joana Abreu, aos 15 anos. Em 1958, ela iniciava a sua trajetória como mestra de cultura produzindo 15 cordões, onde foi palhaço, matuto, pajé, mãe de santo, além de produtora e diretora do folguedo. Todos os textos eram escritos por ela, bem como a composição das músicas, sendo auxiliada por músicos locais na produção dos arranjos musicais. Todos nós temos um pouco do que foi Nina Abreu. Eu digo assim, a minha mãe ela foi a mais completa mestra de cultura que esse município já teve, porque ela mexeu com tanta coisa. Ela mexeu com carnaval, com São João, com folclore, com artesanato. Então ela gostava de representar. O sonho dela sempre foi ser atriz. O sonho dela era ter ido embora, mas ela optou pela família dela. Ela chegou a receber o título de rainha do folclore. No carnaval ela era baiana de destaque, ela sempre gostou disso, ela sempre gostou de se destacar. Ela criava os textos dos cordões. Eu sou filha de Abaetetuba. Eu vim conhecer mesmo pessoalmente a fundo quando ela me fez o convite, foi até a minha família, né, a minha casa, fazer o convite para minha mãe para eu participar do cordão. A peça era uma borboleta encantada e ela queria que eu fizesse parte como a princesa. Era uma história de uma princesa que se transformava em borboleta e eu seria a princesa. Ela já tinha feito outros cordões, né? Já era mesmo de costume dela fazer isso, né? Era a única que se interessava, se preocupava, mas naquele momento, naquele período, ela não tinha o recurso financeiro. Mesmo assim, ela não media esforços. Ela conseguia coleta, vaquinha, livro de ouro. Eu lembro que nós também ajudávamos nisso, as pessoas que faziam parte. Mas o que mais assim, me encantava, me deixava assim emocionada, era a gente fazia aquele ensaio rigoroso, ela cobrava, ela era muito rigorosa, não tinha negócio de brincadeira, apesar de todo mundo ser adolescente novo, mas era aquilo. Aí ela dava o nosso roteiro, nós tínhamos que estudar, chegar no horário certo, fazer tudo de forma correta.
Eu lembro que se alguém olhasse assim, tentasse rir no ensaio, ela ficava meio chateada. Então aquilo, para uma pessoa que sozinha, né, naquele momento, há 40 anos atrás, conseguir reunir muitos jovens, mais ou menos 40 jovens, para viajar, e olha a responsabilidade dela, né? Como ela era preocupada com a questão cultural, de querer, porque ela conseguia viajar. Nós fomos para Cametá, fomos para Beja, Moju, que eu lembro. Ela ficou enraizada, né? Não sei, não tem como falar em cultura em Abaetetuba sem falar em Nina Abreu. Eu acredito assim que ela foi a pioneira, né, nessa relação. E inclusive até hoje, mesmo as pessoas que não chegaram a conhecê-la, falam porque os mais antigos contam, tem um pouquinho de história, ou da festa dela tradicional, né, ou desses cordões. Porque, como eu falei, foram muitas famílias que ela envolveu. Nesse cordão que eu fui de Pássaro, eram mais ou menos 40 ou 50 pessoas. E a gente precisa de mais Nina Abreu, porque praticamente isso aí parou, né? Com o falecimento dela, ficou parado a questão das histórias. Eu lembro que a Nina Abreu fazia o negócio do Cosme e Damião lá também, que era muito bonito, né? Essas coisas estão se perdendo, são coisas assim que as pessoas mais jovens agora não conhecem. Algumas tradições nossas, que ela se preocupava em passar. Quando vocês pensarem em desistir, pense, sempre se inspire na Nina Abreu, que ela era uma grande inspiração. Ela deixou um legado muito bonito, e eu espero que apareçam outros, né, que sigam. Uma outra coisa que foi de suma importância na minha vida em relação a Nina Abreu foi que ela foi a madrinha, né, da minha formação de família. Foi quando eu encontrei meu esposo. Ela acabou unindo, né, me unindo, apesar de nós morarmos na mesma cidade, Abaetetuba. Nós nos encontramos justamente numa apresentação dessa de Pássaro Junino. Ele me conheceu e desde lá. E ela se sentia, Dona Nina Abreu, se sentia muito orgulhosa quando ela nos encontrava. E dizia, olha, cuidado com a minha princesa. Ela dizia para o meu esposo, nós namorávamos, quando ela soube que nós casamos, ela ficou super feliz. Ela dizia, que bom vocês, ela vivia falando, vocês são fruto da união do meu cordão de pássaros. Outra atividade que marcou sua trajetória cultural foi o forró do banho de cheiro. Quando começava, né, fazer a preparação do banho de cheiro, então a gente via como ela cortava cada folha e via a dedicação dela com um olhar carinhoso. A organização do banho de cheiro, todo aquele trabalho, tudo aquilo prendia a gente ficava focado nesse evento que era muito importante para ela. Todo lugar que a gente vai, ela é lembrada. Quando fala de Nina Abreu, todo mundo lembra que era o banho de cheiro, as pessoas ficam perguntando, vai ter o forró? Aí hoje a gente não fez o forró, a gente vai fazer uma confraternização da família com alguns amigos. Mas as pessoas, elas vêm, elas passam aqui na frente para ver se está tendo alguma coisa. Então ela marcou muito isso, ela marcou toda uma geração. E essa geração que foi marcada, elas tentam levar adiante. Grande santo milagroso, vamos enfeitar o terreiro e fazer banho cheio.
generoso. Ela era como uma enciclopédia ambulante, muito requisitada pelos alunos das escolas do município e pesquisadores para contribuir sobre cultura. Também foi por 3 vezes enredo de escolas de samba do município, sendo a última Nina Abreu, 70 anos, rainha do folclore abaetetubense. O presidente Sabrecado me apresentou o enredo, que era falando dela, eu fiquei emocionado. Até porque é uma riqueza muito grande, a riqueza cultural para a gente poder extrair, né, fazer o samba, né, eu fiquei muito emocionado e foi muito bacana, foi muito legal, porque deu uma energia muito grande por a gente conhecer, né, a cultura local, o impacto que ela tem, o nome Nina Abreu tem é muito grande, muito forte, não só aqui em Abaetetuba, mas na região do Baixo Tocantins e Belém e até fora do Pará, né? Então eu fiquei muito satisfeito. A relação com a Nina Abreu foi através dos seus filhos, né? O Rafa, a própria Rita, né? E a gente vinha para cá, tinha um projeto que era o Cesta Básica do Jaime Brasil, toda sexta-feira. Aí a gente vinha passar o som, tocava e tudo, ela ficava no nosso meio brincando, contando as piadas dela. Ela gostava de contar piada enfim, aí a gente foi fazendo parte, eu fui ficando da família, né? É tão bom a gente ser ícone, né? A gente ter um ícone para se inspirar. E a gente, poxa, quem dera que eu pudesse fazer pelo menos um texto que essa mulher fez, né? Poder produzir, né? Essa cultura tão grande, né? Essa diversidade de cultura que ela produziu, né? Fiquei emocionado de poder participar dos 70 anos dela, que era em homenagem aos 70 anos da Nina Abreu. Então, foi um samba que eu fiz com muita emoção mesmo, do começo ao fim. As músicas que falam sobre a Nina são músicas muito importantes porque falam do seu trabalho cultural, né, no artesanato de Miriti, na parte do folclore popular. Então, para quem valoriza a cultura popular, é muito importante conhecer esse tipo de trabalho e refletir sobre a importância dos fazedores de cultura, que muitas vezes acabam ficando esquecidos devido à cultura de massa, né, que é muito forte em cima das pessoas. Tive uma contribuição, principalmente das 2 composições que falam sobre ela, que é a Nina Fulô, e quando ela completou 70 anos de idade, né, que eu fiz o arranjo da música do Éder, falando dos 70 anos da Nina Abreu. E Nina Fulô é uma das músicas que a gente executa bastante no nosso show, e essa não pode faltar, e a gente percebe que a galera gosta bastante quando a gente toca essa música. Quando a gente está tocando essa música, ainda mais a partir do momento que a Nina faleceu, sempre é uma emoção para a gente cantar uma música, e na letra da música fala, né, um pouco dela, homenageia, fala dos elementos da cultura, do brinquedo de Miriti, da cultura popular, do folclore. Então isso faz com que o povo não esqueça uma pessoa que foi e é importante para Abaetetuba, né? O livro da vida tem seu capítulo final, quando o Criador nos convoca e devemos alçar voo. No dia 20 de novembro de 2017, honrando o Zumbi dos Palmares, ela transcendia as doenças e sofrimentos, rumo a Aruanda, onde encontrou morada e foi criar bonecas de pano e brinquedos de Miriti para os irês. E assim será eterna em seu trono de rainha do folclore abaetetubense. Nina Abreu. Hoje o cordão vai passar, saudade de quem viveu na Casa Grande a sambar. O felizardo fui eu, numa canção de Nina, e o poeta escreveu: eternamente viva Nina Abreu, eternamente viva Nina Abreu. Lá vem, lá vem, lá vem, dia Nina soberana. Que show! Os tambores anunciam e hoje vai ter festa no Turão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tem quadrilha, boi no mar, casamento na roça, cordão